Olá pessoal, como vocês estão? Espero com esse vídeo encontrá-los bem. Bom, hoje eu queria falar o que é a anamnese e por que ela é tão importante em uma consulta de aromaterapia. O que tem se confundido um pouco é que as pessoas estão usando a aromaterapia, os óleos essenciais, para fazerem supressão de sintomas. Então, isso, na verdade, também deveria ter uma anamnese, porque quando a gente suprime só um sintoma, uma enxaqueca, por exemplo, a gente não sabe se essa enxaqueca ela é de fundo emocional, se é um problema de pressão, se na verdade é um problema digestivo. Então sempre pode, ou um óculos que está precisando usar porque a vista está cansada. Então, de qualquer jeito, a anamnese é muito importante. Mas eu vou ressaltar a necessidade do uso da anamnese em um tratamento com os óleos essenciais. Vocês sabem que nós, seres humanos, somos produto de uma interação. Então, a gente sempre fala, por exemplo, na psicologia, quando eu fui estudar, entrei na área da saúde, a gente fala que genótipo, que é gen de pai e mãe, ou tio, tia, avô, avó, porque necessariamente a gente tem a genética, mas pode não ter desencadeado uma patologia, uma doença, mas o modus vivendi. O que é esse modus vivendi? Esse modus vivendi é o que a gente se alimenta, o que a gente pensa, o que a gente se exercita, tudo aquilo que a gente vive diariamente. Então, seria genótipo mais meio ambiente, modus vivendi, igual a fenótipo. Então, quando uma pessoa vem perguntar, eu tô com enxaqueca, qual é o óleo que você indica? A primeira coisa que eu vou falar, se eu estivesse numa loja, se eu estou conversando na loja Baisame, eu vou falar, olha, a indicação seria do óleo de hortelã-pimenta. Porque na loja eu não estou fazendo uma consulta e eu não posso ali ficar perguntando um monte de coisas. Mas eu posso perguntar, você anda tensa, como é que tá a sua digestão? Eu posso saber mais ou menos o que está passando, porque eu posso indicar hortelã-pimenta, mas existe a camomila romana que eu posso indicar se for um problema mais de fundo emocional. A hortelã-pimenta, ela vai fazer a supressão do sintoma, ponto. A dor de cabeça e a enxaqueca, ela literalmente vai desaparecer. Mas, muitas vezes, se existe um componente emocional, a camomila romana, ela também vai ajudar por ser um anti-inflamatório potente, apesar de não ser um analgésico, e ela vai ajudar a relaxar, consequentemente, ela pode liberar a contratura e pode melhorar a enxaqueca ou a dor de cabeça. Assim como o lemongrass, por exemplo, esse óleo é para quem acorda no dia seguinte com um hangover, de ressaca. Então, o lemongrass ele é muito bom para esse tipo de enxaqueca, de dor de cabeça, mas a priori seria hortelã-pimenta. A anamnese entra quando uma pessoa vem ao meu consultório, ou irá ao seu consultório, ou irá falar com você, e ela chega para uma consulta. Então, como eu expliquei, na anamnese, que normalmente a minha tem umas 4 ou 5 folhas com muitas perguntas, eu vou indagar a genética dos parentes, né? Então, existe na sua família pessoas com câncer de mama, com pressão alta, com dores de cabeça frequente, com problemas de digestão. Então, eu vou indagar o que as pessoas de quem ela ascende, tá? De quem ela, aliás, descende, tá? Se essas pessoas têm algumas patologias. Então, eu vou fazendo uma anotação. Depois disso, eu vou perguntar como é o modus vivendi deles, dessas pessoas, desses interagentes. Então, eu vou acabar falando que a vida é como se fosse uma pizza, cada fatia de pizza, ela, na verdade, ela representa uma coisa. Então, como é a sua higiene, como é o seu intestino, como ele funciona, como é a sua diurese, isso num determinado momento. Como é a sua alimentação? Você come muito
alimentos tipo junk food ou alimentos que não dão na natureza, ou a sua alimentação é um pouco mais saudável, quantas vezes por dia você se alimenta, a sua qualidade de sono e a sua quantidade, como ela é. Tudo isso vai me dizer quem é essa pessoa, tá? Qual é o modus vivendi dela. Mas eu também coloco o que ela está sentindo no momento, se ela está passando por alguma fase que pode estar deixando-a um pouco mais estressada negativamente, se ela está mudando de emprego, mudando de cidade, está com um filho pequeno, se está grávida, ela estaria aqui na minha frente. Várias coisas que vão me dizer como ela está, porque ela vem com um determinado sintoma. O que eu preciso entender é por que esses sintomas existem, qual seria a causa. Então, sim, na anamnese, ela tem uma importância muito grande. Pergunto quais os medicamentos que ela está utilizando. Por quê? Existem óleos essenciais que possuem uma interação medicamentosa com determinados medicamentos alopáticos. Por exemplo, o Intergreen, ele é mais de 99%, quase que total, a composição dele é salicilato de metila, que na verdade tem a função da aspirina. Então, uma pessoa que já toma uma medicação que é um anticoagulante, ou em senso comum a gente fala para afinar o sangue, eu não posso usar o Intergreen. Então, ela tá com uma dor muscular, uma contratura muscular, eu vou utilizar um óleo que não afete e não interaja no mesmo local. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou usar um óleo de analgesia, mas eu vou tentar utilizar um que não interaja de forma medicamentosa. Posso usar o alecrim também, mas se ela for uma pessoa que ela tem hipertensão arterial, já não é um óleo que eu posso usar. Então, tudo isso, numa anamnese, é muito importante. No meu curso de formação clínica EAD, que a gente lançou em outubro do ano passado, tem um capítulo só de consultas. Então, eu falo o que é uma consulta, como a consulta poderia ser, quais são os aspectos que o profissional ele tem que saber e estar cuidado, como ele pode se apresentar, como tem que ser o consultório, no foco que ele tem que ter, até na linguagem corporal desse interagente, as cores de roupa. Como o meu curso é muito extenso, então eu coloco também, tipo, olha, eu tenho astrologia e aromaterapia. A gente pode verificar se uma pessoa ela é muito irritadiça ou ela tenta ter muito controle e ela for do signo de Virgem, provavelmente vai estar batendo. Então, assim, para quem quiser olhar aspectos sutis, aspectos físicos, aspectos de estilo de vida, tudo isso deve fazer parte dessa anamnese. E eu criei uma anamnese bastante completa. Então, eu olho todo o genótipo, eu olho o modus vivendi dessa pessoa, como é o seu dia a dia e como ela está no momento. Ela, seu casamento, seus filhos, que fase ela está passando. Porque por isso nós podemos entender de modo simples. Uma pessoa ela está com uma onicomicose, uma micose de unha, e utiliza tea tree, pimenta rosa, orégano, tomilho, cravo e não está tendo um resultado. Será que essa pessoa ela não está num estresse negativo, num burnout, aonde a imunidade dela está mexida, o cortisol dela vai estar aumentado, porque a gente sabe que dentro um estresse é psico, neuroendócrino, imunologia. E isso vai refletir na pele. Por quê? Bactérias, fungos, vírus, na verdade, eles vão, mais bactérias ou fungos, eles vão exacerbar, porque a gente contém muito mais bactéria do que a gente tem de célula. Então, o que eu preciso ver? Se aquele interagente, ele está equilibrado. Se ele estiver desbalanceado emocionalmente, talvez a imunidade dele esteja baixa e a gente tenha que dar alguma indicação de como ele pode melhorar a sua alimentação. Por isso é que eu indico, nós não somos nutrólogos, não somos nutricionistas, mas a gente pode saber um pouco de alimentos vermelhos, alimentos amarelos, alimento branco, que cada um tem, e estudar um pouquinho. Podemos também, essa pessoa não consegue, essa pessoa não consegue relaxar. Então, a gente pode, no caso
de providenciar uma prescrição que haja no sentido emocional, independente de qualquer coisa. Eu sempre recomendo o emocional ser visto em primeiro lugar. Inalar um determinado blend que eu vou preparar, ou vou passar a prescrição de como esse interagente pode preparar, e ele vai inalar em 3 vezes, segurar 10 vezes, exalar em 6 vezes, sentado numa posição confortável, ou com técnicas de relaxamento, que aí você pode sentar numa posição confortável, deitar, fazer o que for confortável para você fazer essa associação. Estou confortável, não estou estressado nesse momento, e associar com o uso dos óleos essenciais. Então, tudo isso dentro de uma consulta é importante, mas a anamnese eu acho de suma importância todos vocês saberem que é necessário, não só para supressão dos sintomas, porque a pessoa vem e às vezes nos estudos de caso que muitos dos meus alunos apresentam, eles põem, por exemplo, queixa do cliente, a onicomicose. Tudo bem, é uma queixa, é um sintoma, mas o que vem por detrás disso tudo? Na minha visão, não é só usar a melaleuca ou o orégano ou o cravo ou um blend de todos esses óleos. Na minha visão, eu quero entender quem é esse indivíduo na minha frente. O que o seu corpo está querendo trazer de mensagem. Porque nós temos a mensagem que o nosso organismo dá para nós, como seres humanos. Então, por exemplo, por que você sente dor? A dor é um alerta de que algo não está funcionando bem. Uma erupção na pele também diz, é algo que não está funcionando bem. Será que eu peguei muito sol? Será que é uma dermatite de contato porque eu usei um determinado produto? Será que, na verdade, eu estou passando por um momento de estresse onde a ectoderme foi o começo do sistema nervoso e também do sistema tegumentar, porque eles estão intimamente ligados? Então, tudo isso é muito importante. O que eu gostaria de deixar aqui é que a aromaterapia, com toda a sua vontade, com todo o seu intuito, na escola francesa, como a aromatologia, que Jean Valnet introduziu, ele atua, o óleo essencial atua dentro de uma área de microbiologia, dentro de bactérias, de uma série de coisas como um medicamento fitoterápico. Então, muito se fala fora de aromaterapia e fitoterapia, porque a aromaterapia ela veio da planta, da fitoterapia, só que ela não é rasura, ela não é um extrato, ela é o óleo que foi extraído da planta pela essência natural que a planta produziu, foi extraído e aí denominou-se aquela metabolização de toda aquela essência, mais o calor oxidou, metabolizou e formou o óleo essencial. Então, na França, é muito usado. Eu estou com gases, eu vou utilizar o hortelã-pimenta. Eu estou com uma lesão na pele, eu vou usar a lavanda ou a camomila romana. Mas, quando a gente pensa no que a Marguerite Maury levou, tendo toda essa bagagem por ter estudado na França, mas ela pensou também em aspectos sutis e criou a prescrição individual, ela não pensou só em suprimir sintomas, ela pensou em estar auxiliando este indivíduo na nossa frente. Quem é ele? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Por que ele acha que ele veio aqui na vida? Será que ele está exercendo um personagem e acredita que esse personagem que ele está exercendo fora é ele? É onde começam os conflitos? Será que ele entende as suas limitações? Será que ele é uma pessoa que consegue delimitar para ele o que é o seu limite, a sua sombra, a sua possibilidade, a sua luz, e dizer muitas vezes não, ou eu não sei, eu estou errado, porque toda essa confusão mental vai nos deixando desbalanceados. Então, frente a uma ansiedade, a gente vai parar de respirar. Parar de respirar, muitas vezes, segurar, e você nota só que você respirou depois de 5, 6 segundos, eu estou citando isso porque eu estou com um caso desse. As pessoas esquecem de respirar e isso vai intoxicar o organismo, vai deixar o organismo mais ácido. O que eu posso fazer para essa pessoa entrar num equilíbrio, alcalinizar mais o seu organismo? Para mim, todos os grandes mestres
foram maravilhosos. Então, a gente estuda aromaterapia energética, aromaterapia quântica, a gente tem que estudar a parte química e as suas ações farmacológicas. Eu posso estudar a medicina tradicional chinesa, eu posso estudar a medicina ayurveda, tudo isso são 33 módulos que eu coloco no curso de formação clínica de aromaterapia. Porque muitas vezes você vai se identificar mais com o aspecto sutil. Ok, mas você não pode esquecer que o óleo essencial, ele é constituído por moléculas que são feitas por átomos e que quando se juntam, elas vão ter os seus ativos com ação farmacológica. E que existe a interação, existe a dosagem, existe como você vai prescrever. Esse teu interagente, ele é uma pessoa mais externa, ele é mais prático, como eu vou prescrever para ele aderir ao tratamento. Então não se esqueçam, a anamnese é uma das partes de uma consulta de aromaterapia e é uma das mais importantes. E eu estou aqui para tirar qualquer dúvida pelas redes sociais da By Samia e pelo Instituto Samia Maluf, que agora está nas redes sociais e que nós estamos levando para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. E eu espero que essas informações tenham sido proveitosas para você e que você vai usar no seu dia a dia. Mesmo para você que está usando em casa, pare um pouquinho, pegue um papel, pegue um diário e veja o que você pode estar passando. Isso também é um autoconhecimento, tá? A gente não vai chamar de anamnese, mas a anamnese ela é super importante. Um beijo muito grande, Samia Maluf, para vocês. Até o nosso próximo encontro.